Então, se você não conseguir, ele vai encontrar você. De alguma forma, de algum jeito, isso vai acontecer. Tem 2 textos bíblicos que deixam muito claro isso. Um paralítico que tinha 4 amigos e foi levado até Jesus pelos amigos, e um que não tinha amigo nenhum e que Jesus foi até ele. Ou seja, se você precisa do Senhor e o seu coração estiver aberto, das duas uma. Ou alguém vai te levar até ele e você vai conseguir chegar, ou ele vai dar um jeito de encontrar você para que aquilo se resolva. Porque é o nosso Deus, é o nosso Pai. Então, ele sabe o que a gente precisa, ele sabe o que a gente passa. E uma coisa que acontece na nossa jornada é que chega um determinado momento que é como se as portas fossem fechando e a gente não conseguisse achar outro caminho senão aquele que leva até Cristo. Só que esse caminho quem construiu foi ele próprio. Então, nunca foi sobre a gente encontrando ele, porque a gente nem capacidade para isso tem. Foi ele que nos encontrou, sabe? Então, eu entendo a forma que você está falando, mas veja, Jesus sabia exatamente quem você era desde antes de você se formar no ventre da sua mãe. O Senhor conhece a sua história, conhece o teu coração em todos os detalhes. Deus é o único que não precisa de notícia nova porque conhece o futuro. Ele sabe de tudo. Nada tira Jesus do eixo. Nada Jesus faria, uau, essa eu não sabia. Não, ele sabe de tudo. Ele sonda o nosso coração. Qual que é a questão? É às vezes a gente pensando que consegue esconder, descobrindo que nunca ficou nada oculto dos olhos do Senhor, sabe? Então Deus já conhecia o teu coraçãozinho. Deus já sabia todas as coisas que viriam. E Deus conhece o processo completo sobre o Lucas, que eu não conheço e nem você conhece. Deus já viu a história até o final, que na verdade não é o final. Para quem crê em Jesus, é só o começo daquilo que nós chamamos de eternidade. Deus sabe de tudo. Então, parecida com essa pergunta, o pessoal me mandou muito na caixinha de pergunta, que é sobre como se aproximar de Deus, se existe uma receita, não uma receita, mas tem como você listar coisas diárias para você estar próximo mesmo de Deus. Igual você falou aí, sobre orar, ler a Bíblia, louvar, jejuar. Mas se tem, assim, uma listinha mesmo onde a pessoa se mantém mesmo próximo de Deus. Porque é muito fácil você começar seu dia orando e no final do dia você já tá, tipo, perdido. Porque se você só tem esse encontro, de manhã quando acorda ou de noite quando vai dormir, você tá o tempo todo ali distante, não é? É porque assim, eu digo no sentido de você falou que o tempo todo você tá ali com Deus e tudo mais, mas você é um caso que, né? Não, mas tem, mas peraí, mas tem hora que o fiozinho desencapa também. Então, mas aí pensa pra pessoa que tá com o fio desencapado todo, que tá tá até o sabe nem o carretel. Começar. Sabe nem. E aí, o que ela faz, assim, sabe? Essa listinha que você poderia passar, assim, essa receita. A primeira coisa que a gente precisa fazer é deixar ele entrar. Tem no final, lá em Apocalipse, diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e eu farei morada. Ou seja, a primeira coisa é deixar ele entrar e fazer parte da nossa vida. Quando Jesus entra, uma revolução dentro de nós começa, porque o evangelho é o poder de Deus para transformar o nosso coração. Sim. Né? A nossa vida é a metanoia, é aquilo que me transforma de maneira paulatinada e constante, até que eu me torne cada vez mais parecido com Jesus. Então essa é a primeira coisa. Se tem alguém que deseja viver isso, você precisa deixar ele entrar. E o que significa deixar ele entrar? Reconhecer quem nós somos, e o que somos não é bom, e por isso que precisamos de um Salvador, e deixar com que isso invada o nosso coração e comece as reformas que a gente precisa. A partir daí, o que eu aconselho? A Bíblia, a palavra de Deus é o manual, é a lâmpada para os nossos pés, e a comunhão através da oração. As duas coisas vão te levar para a comunhão da igreja, vão te levar para conhecer e caminhar com pessoas que compartilham da sua fé. Se isso não for até antes, porque a igreja ela é extremamente importante justamente para essa formação de necessidade, de mostrar o quanto a gente precisa de algumas coisas e nos apontar e nos levar para esse lugar. Porque tem coisas que a gente consegue sozinho, mas a maioria delas a gente precisa de comunhão. Sabe? Então eu dentro da minha casa, tomando a decisão, falando com Jesus é uma coisa. Agora, se nós três tomarmos uma decisão de um cobrar o outro, já nasceu aí uma célula. Sim. E aí a gente já tem mais força. Porque assim, a gente até aprende isso no método CIS, né? Que é muito mais fácil o ecossistema te levar para baixo do que você mudar o ecossistema. Então, o que você precisa é estar com as pessoas certas, que estão, tipo assim, por exemplo, na mesma
foco que você, na mesma vontade que você, né? Concordo. Então, se você tem vontade de aproximar mais de Deus, mas só anda com pessoas que não têm essa mesma vontade, é muito mais fácil você não ter mais a vontade do que você transformar a vida de todos ali. Então, é sobre estar com as pessoas certas, e a igreja é importante por isso, né? Para você criar essa comunhão, esse seu ecossistema ali, né? Quando a Bíblia fala que... Eu só amo ser amigo de quem é amigo de Deus. Que for amigo de outro, vai-se embora, né? É o time. A gente Não tem dá. que escolher um time, não é verdade? E eu acho que é nesse processo que a gente toma as decisões corretas que as mudanças importantes da nossa vida vão acontecendo. A obra vai se manifestando dentro de nós. Então, quando eu tive o encontro com Jesus, eu era um menino. Hoje eu ainda sou um garoto. Mas muita coisa que eu fazia lá atrás eu já não faço mais. Tem um texto de Paulo que diz: quando eu era garoto, eu fazia coisas de menino, né? Quando eu era menino, eu fazia coisas de menino. Hoje eu sou um homem, então as coisas vão amadurecendo. E essa jornada com Jesus vai trazendo essa maturidade, essa percepção de mundo diferente. Então, se você não libera o perdão, que a única pessoa da equação que está passando dificuldade emocional é você. Isso é uma coisa que a gente precisa aprender rápido. Quanto antes você libera o perdão, mais livre desse sentimento e mais rápido você fica livre, né, desse sentimento. Então, o modelo de Jesus, a forma que Jesus fala sobre perdão, é uma coisa muito interessante. Tem um discípulo que chega para Jesus e pergunta: Senhor, quantas vezes por dia a gente deve perdoar? E aí a Bíblia diz que Jesus responde: 70 vezes 7 por dia. E aí o que é o normal do ser humano? Faça a conta. Faz a conta. A gente já faz a conta na hora. Mas esse é o negócio. A gente não faz conta para perdoar, a gente só perdoa. A gente libera o sentimento. Porque quem não perdoa se torna refém de um sentimento que vai atormentar ele pro resto da vida, até que ele deixe ir embora. Então, eu sei que o Natal é uma data muito significativa, porque as famílias são obrigadas a se ver. E esse é o negócio, a gente deixa as coisas acontecerem só quando somos obrigados a resolver. A questão é, normalmente as coisas mais difíceis estão à distância de um telefonema. Eu me lembro que um dia eu estava pregando sobre perdão e eu estava vendo um negócio dentro do meu coraçãozinho. No começo da minha vida com Jesus, comecei a pregar muito, comecei a viajar e um dia um cara falou pra mim assim: por que você não faz DVD das suas mensagens, na época do DVD lá atrás? Uhum. Eu falei: poxa, que legal, você me ajuda? Ajuda. Aí ele fez os DVDs meus e eu pegava todos os meses com ele lá, 100 DVDs que eu levava nas igrejas que a gente ia para as pessoas, porque aquilo abençoava a nossa casa. E aí um dia ele falou assim pra mim: ó, o dia que eu for ao Rio de Janeiro, eu vou abrir uma porta pra você pra pregar numa igreja, que era o sonho meu pregar. E aí, o tempo passou, ele nunca fez isso, e essa porta se abriu pra mim. E ele, o que disse que iria me ajudar, ligou pra que eu não fosse, pra que tentasse fechar a porta pra mim. E eu soube disso. E eu alimentei um sentimento de raiva desse cara durante muito tempo. E no dia que eu ia pregar sobre perdão, eu peguei o voo e dei de cara com ele. Dei de cara com ele no voo e eu fiz assim: ah, meu Deus, tomara que ele não me veja. Fingi que não vi ele. Sentei num lado e fiquei: Jesus, que ele não me veja, que ele não me veja e tal. E no dia eu fui pregar sobre perdão. Olha que ironia do destino. A mensagem era sobre perdão. E enquanto eu pregava sobre perdão, o Espírito Santo falava no meu coração: e você? Quando você vai liberar o perdão? Naquele dia eu parei de pregar no meio da mensagem. Peguei meu telefone e mandei uma mensagem para ele. Falei assim: amigo, você fez um mal para mim, mas eu tô sofrendo há muito tempo por conta desse sentimento, então eu quero dizer que no nome de Jesus, você está perdoado, eu te perdoo, e se fiz algo que contribuiu para a decisão que você tomou de me prejudicar, eu quero te pedir perdão. Enviei o áudio e continuei a pregar, e foi a melhor mensagem da minha vida sobre perdão. Porque quem não perdoa não consegue seguir. Quem não perdoa para dentro de uma estação da vida e não consegue avançar. Então o perdão é o que nos destrava, é o que quebra o cadeado que nos prende em alguém. É o que prende o sentimento. Então, se você tem algo no seu coração que está prendendo você, que está paralisando as estações, só existe uma forma de você resolver: pedir perdão e perdoar. E isso é a melhor coisa. Por quê? Quem não perdoa sempre diz a mesma questão: é porque eu estou com a razão. E pedir perdão e perdoar é abrir mão da razão para ser feliz e ter paz. E essa é a melhor coisa da vida. Libera. Deixa aí. Mas ela fez o errado. Deixa aí, libera, bebê. É só você que sofre. Então libere. Mas também perdoar e também não ser obrigado a conviver, né?
Porque muitas das vezes a gente questiona, mas espera aí, se eu não quero conviver, será que de fato, muitas das vezes pessoas que me fizeram muito mal